Senhor, meu Deus, meu amado Pai, Criador dos céus, da terra, seco do mar, meu amado Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai amado, peço a tua bênção, a tua permissão, para fazer essa gravação, meu Pai amado, deste vídeo, meu Pai amado, aleluia. Deste assunto, meu Pai amado, bem delicado, meu Senhor, a respeito do fim dos tempos, meu Pai amado, os sinais que Jesus falou que aconteceria, meu Pai. Aleluia, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, aleluia. Peço tua graça, tua proteção, teu livramento, meu Pai, aleluia. Em nome de Jesus, meu Senhor, que vive para todo sempre, aleluia. Por nós não devemos ter medo, meu Pai amado, de falar as verdades das Escrituras Sagradas, baseadas nas Escrituras Sagradas do Senhor. Não, meu Pai amado, aleluia, porque as verdades do Senhor é quem salva, meu Pai amado, aleluia, é quem liberta. Pois Jesus disse, conhecerei as verdades, e a verdade vos libertará. E as verdades, as Escrituras Sagradas do Senhor, e Jesus testificou das verdades, aleluia. Que está tudo escrito lá nesse livro, meu Pai amado, aleluia. Pois ela é quem salva e é quem liberta as pessoas. Aleluia. Amém, Senhor. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu, em nome de Jesus, vou fazer aqui esta gravação deste vídeo, aleluia. Vou postar nas minhas redes sociais, para a glória de Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, em que todas as tribos e nações, debaixo do céu e na terra que Deus fez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é as verdades das Escrituras Sagradas que o povo precisa ouvir e meditar e se converterem a Deus Todo-Poderoso para serem salvos, aleluia, invocarem o nome do Senhor. Glória a Deus. Então eu vou ler aqui, basear aqui essa mensagem na leitura Sagrada das Escrituras do Evangelho de Mateus, né? Mateus, do capítulo 25, 24, perdão, capítulo 24, do versículo 1 a seguir. Vamos ler aqui um bocado. Aleluia. Diz assim: E quando Jesus, já saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não veja tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E entrando, assentando no Monte das Oliveiras, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo lhes, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e havereis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para ser atormentados, tratar-vos-ão para ser atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todos a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se hará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes.
e então virá o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tanto aqui, meus amados irmãos, caros amigos, telespectadores, né? Assim que a gente diz, que está aí do outro lado da telinha, dessa câmera aí de celular, que é no celular que eu estou gravando, que não tem outra câmera, né? Tem que ser o celular mesmo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Pois é a invenção dos homens, né? A inteligência dos humanos, né? Isso é para a gente trabalhar no Evangelho de Jesus, né? Eu orava contando para Jesus que tinha meio de comunicação. E uma mensagem só que a gente postava evangelizava muita gente, né? Foi aí que ele me abriu as portas e eu entrei para o Facebook. Facebook, né? 2012, quando começou o Facebook, fez sucesso. Glória a Deus. E até hoje não estou no Facebook ainda. Quando eu faço qualquer coisa errada no Facebook, o próprio Facebook me avisa, né? Não é dessa forma. Me corrige, né? E me ensina como é que eu devo agir. Se alguém entra no meu perfil do Facebook, né? Hackeia minha conta do Facebook, o Facebook me avisa também, me manda logo mudar de senha, manda logo fazer alguma coisa, qualquer coisa, né? Pois é, o Facebook me avisa. Alguém entrou no seu perfil, alguém fez isso, fez isso, fez isso. Graças a Deus, glória a Deus aí pelos criadores do Facebook, né? Me suportarem e me sustentarem, firme, me ajudarem ainda mais, né? Glória a Deus. E agora a Meta está espalhando, né, minhas mensagens, né? Aí, quando é louvor que eu canto, a Meta me avisa, o Facebook me avisa que tem país que não aceita, né? A inteligência artificial entrar com músicas. Quando eu posto assim, né, através da Meta, a inteligência artificial. Mas vamos lá, meus irmãos, o assunto aqui que eu quero mostrar para vocês. Não falar aqui só do capítulo 7 aqui, ó, versículo 7 aqui do capítulo, nós lemos capítulo 24. Somente de uma palavra aqui que Jesus falou, ó. Vamos aqui. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Tá vendo? E terremotos, tá vendo? Em vários lugares. Tá vendo? Então Jesus falou que essas coisas vão acontecer aonde? Em vários lugares. Então Jesus não falou que essas coisas aconteceriam mundialmente, né? Para o mundo inteiro. Por exemplo, uma peste, quando viesse uma peste, essa peste não viria para o mundo inteiro, que é disso que eu quero falar aqui para todos vocês, meus amigos internautas, né? O que é peste? Vamos ver o que é peste. Então, dentro da escritura tem praga, né? Praga. O Senhor Deus lá no Egito lançou 10 pragas, né? O povo do Egito adorava 10 deuses lá dentro do Egito. E para cada um deus do Egito, o Senhor Deus mandou uma praga, né? Castigando aquele deus dentro do Egito. Assim, o nome do Senhor Deus, aleluia. E tem as pestes, né, meus irmãos? As pestes, né? Por exemplo, aquela doença que deu, chamada doença da vaca louca, né? Que a ciência adotou o nome, doença da vaca louca, a loucura nas vacas, né? Ali é peste, aquilo ali, né? Aquela outra, a gripe do frango, peste também, né? Peste também não é praga, é peste, né? Praga é quando o Senhor Deus envia aquele monte de gafanhoto que entra na lavoura, que devora tudo numa lavoura, né? Não deixa nada. Ali é praga que Deus enviou, né? De gafanhoto, né? Eu bati o nome do Senhor. Como deu uma praga aqui, o ano passado aqui, no município de onde eu moro aqui, no sul do Piauí, no assentamento, que lá o pessoal produzia muita cajuína, né? Na época dos caju, mas caiu lá uma praga de gafanhotos nos pés de caju, que devorou tudo que é tipo de caju, acabou a fartura, acabou a produção da cajuína no assentamento, né? Aqui
entre nós aqui, Canavieira e Pabuçu. Pois é, praga. Então isso é praga. Vacinando contra essas coisas. Glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não falar de peste, né? Peste, né? Peste. O Senhor falou que isso acontecia em vários lugares, né? Você vê aqui, Jesus dizendo para os seus discípulos, quando eles interrogaram ele, né? Quando seria essas coisas, quando seria o fim do mundo, que ele explica aqui, né? Que era nos precipitadores, né? Essas coisas aconteceriam em vários lugares. Não eram mundiais, né? É reino contra reino, nação contra nação, guerra, rumores de guerra, né? Isso é só que a gente ouve falar no noticiário que a gente ouve, né? Nos jornais que a gente ouve. A gente vai assistir um jornal, um noticiário. Só o que mostra mais é guerra, país guerreando contra outro. Aí você vê aí alguém querendo ir lá acalmar, apaziguar. Senhoras e senhores, isso é o poder da palavra de Jesus, né? Porque vai chegar um momento, você sabia, todos vocês que sabem disso, todo mundo que estuda sabe disso aí nas escolas, né? Vai chegar um momento que vão decretar uma paz falsa, como diz o pastor Billy Graham, paz do diabo, né? Uma paz falsa aí, a paz do diabo mesmo, no mundo mundial, paz mundial mesmo. Mas é uma paz do diabo mesmo. Agora eu quero que vocês raciocinem comigo. Como é que um ser que Jesus disse que veio matar, roubar e destruir, vai trazer paz para o mundo, pessoal, raça humana, né? Meditem nisso, né? Pois a paz que o mundo precisa, a vida no planeta Terra precisa, só o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto e viveu, é quem tem essa paz para trazer para as vidas no planeta Terra. Tá vendo? Não é um ser qualquer não, um ser disfarçado de ser humano não, encarnado aí em nenhum ser humano não. Um ser querendo ser o ser supremo na face da Terra, né? Aqui no Brasil nós temos um ser supremo, né? Um tal de Alexandre de Moraes, um ser supremo aqui no Brasil. Não é nada mais, nada menos do que esse espírito do diabo que já está nele aí, né? Porque supremo que eu conheço dentro das Escrituras Sagradas, só tem o Deus Jeová, o Deus da Força Armada de Israel, né? Porque ele fez todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis também. Ele é supremo, supremo Deus eterno, invisível, mas é real. E tem um reino eterno que nunca passará. E ele nunca perderá o controle de nada, aleluia. Então, tudo que nós vemos que está sendo no mundo, fome, peste, guerra, terremotos, em vários lugares, são poder da profecia dos povos, dos homens de Deus que passaram aqui no passado, para nos dar o exemplo, né? Todos eles, Deus já tinha mostrado para eles o que ia acontecer no futuro. Aleluia. Então, peste, né? Eu vejo que não era para todo lugar. Aí nós vamos falar aqui daquela peste que a ciência chamou de coronavírus, a epidemia coronavírus. Aquilo foi mundial, não foi, pessoal? Né? Todos vocês que estão me assistindo aí, ou que vão me assistir, sabem que foi mundial aquilo, não foi? Vamos lá. Jesus falou em rumor de guerra, né? Então, nós vamos lá. Eu tenho assistido muito filme de Hollywood, e muitos filmes de Hollywood, até o Tom Cruise fez um também uma vez, né? Em Missão Impossível, né? Aqui o Jason Statham, acho que é assim o nome dele, Jason Statham, né? Mas o outro lá, eu esqueci o nome dele também. Fizeram um também, que a irmã do Jason Statham tinha, o vírus estava nela mesmo ali, também assisti aquilo. Então você vê de vez em quando um filme de alguém que faz um vírus, né? E aquele vírus vai espalhar para matar muita gente na vida, matar as vidas na Terra, né? Todo mundo. Aí você vê eles lutando ali para arrumar o antídoto para combater aquele vírus, né? O antídoto. Então nós vemos aí esse coronavírus. E eu pergunto a todos vocês, senhoras e senhores, eu vi um comentário que as organizações mundiais, né? Como a Organização Mundial da Saúde, o Conselho Mundial da ONU, né, o IBGE, os cientistas, tudo isso, a Organização Mundial, chegaram à conclusão que tinha ser humano demais no planeta Terra. Se continuasse daquele jeito, com tanto ser humano que tinha na Terra, a Terra não ia suportar, entendeu?
a quantidade de ser humano que tem no planeta Terra. Você vê que ação do diabo aí, né? Porque o Senhor Deus Jeová, que fez todas as coisas, tanto visível como invisível, quando chegar o tempo de esvaziar o planeta Terra, pessoal, o próprio Senhor Deus Jeová, ele vai esvaziar o planeta Terra. Não se preocupem com isso, né? O Senhor Deus vai arrebatar a igreja, pronto, vai sumir muita gente do planeta Terra, todas as crianças que existiam na época, e todos os evangélicos do planeta Terra que têm o poder e as marcas do sangue de Jesus cravado na sua consciência, na sua alma, que serve a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, né? Que não tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, que não tem vergonha de falar de Jesus. Vão desaparecer todos do planeta Terra, pessoal. E aí, o Senhor Deus vai estender mesmo as pragas da sua ira, né? Aí vem coisa catastrófica da natureza, como ainda não foram registrados em nenhum noticiário. Vai afetar sol, a lua, as estrelas, né? O mar, os rios, todo tipo de fonte de água, né? Terremoto aí, como nunca houve. Então vai ser catástrofe por cima de catástrofe. Maremoto, né? Que essa cidade é situada à beira-mar, vai ser engolida pelas ondas, né? Terrível, né? Vai ser catástrofe mesmo. Não precisa ninguém criar um vírus para espalhar no planeta Terra, para matar ser humano, para desocupar a Terra. Porque o próprio Deus se responsabiliza dessas coisas, entendeu? Porque o que faz ele estender as pragas de sua ira, né, para matar, não é a quantidade de gente, pessoal, que tem demais no planeta Terra, não. É o pecado da raça humana que cheira mal nas narinas dele, né? A corrupção do gênero humano, isso cheira mal nas narinas de Deus, né? A corrupção do gênero humano, né? Vai ser o nome do Senhor. Então ele já fez isso no passado, destruiu o mundo antigo na época de Noé, por causa do gênero humano que tinha se corrompido, a corrupção foi demais, né? Destruiu também Sodoma e Gomorra na época do patriarca Abraão, por causa da corrupção também que tinha sido demais também, Sodoma e Gomorra, né? Só que interessante, Deus disse para Abraão que não destruiria o justo junto com o ímpio não, né? No mundo antigo ele achou justo Noé. No meio da corrupção, no meio da corrupção estava lá o justo Noé. Ele com seus 3 filhinhos, as suas 3 noras e sua esposa. Temendo a Deus, servindo o Deus Jeová Todo-Poderoso, né? Aí o Senhor Deus mandou construir uma arca para a preservação da vida dele, dos seus 3 filhos, suas 3 noras e a sua esposa, né? Cerca de 8 pessoas. Vai ser o nome do Senhor. E eles foram salvos dentro da arca. E aí o Senhor colocou para preservar a vida também um casal de cada bicho, né, imundo, e 7 casais de cada bicho limpo, né? Porque tem os casais dos bichos imundos e tem os bichos limpos também, né? Vai ser o nome de Deus. Aleluia. Então é isso, não precisa de governo, uma organização qualquer, cientista, né? Pensar que tem gente demais no planeta Terra, habitante demais no planeta Terra, e precisa criar um vírus para matar muita gente, não, pessoal. Entendeu? Entendam isso, né? Eu aprendo muito com os filmes que eu assisto, os filmes de Hollywood. Eu aprendo muito mesmo, né? Então, de onde foi que veio o coronavírus, né? Foi dessa invenção, que tinha ser humano demais habitando no planeta Terra, precisava morrer muita gente, né? Porque senão a Terra não tinha como sustentar o tanto de vida que tinha no planeta, né? E foi logo que saiu o coronavírus, depois que saiu essa conversa no mundo, né? Tá vendo? Pois é. Glória a Deus, aleluia. Vai ser o nome do Senhor. Mas eu digo para todos vocês, né? Quando o coronavírus estava matando gente aí, adoidado, principalmente os velhinhos, idosos, né? Levava todo mundo, jovem, morria todo mundo mesmo, não escapava ninguém. Quase vou também, né? Quase ia. Escapei para o milagre de Deus, me apeguei com Deus, fiz um voto a Deus. Deus, se o Senhor não deixasse o coronavírus me matar, eu a ti darei um culto em ação de graça, em gratidão ao Senhor, por me salvar da morte, do coronavírus. E Senhor Deus, tenha piedade e misericórdia de mim, e eu não morri matado pelo coronavírus. Estou aqui contando a história, né? Também conheço a história de um irmão, um simples irmãozinho, dobrou o joelho e contou para Deus, Deus, eu sei que ninguém vai te dizer, glória a Deus, nem um cientista, Senhor, que trabalha em laboratório,
vai dizer glória a Deus pela inteligência que Deus me deu. Mas eu que estou falando contigo, Senhor, estou sabendo que é tu que dá inteligência aos homens para criar, inventar e descobrir as coisas. Pois se utilize do cientista, meu Senhor amado, aleluia, para que ele descubra uma forma de uma vacina para combater esse coronavírus, meu Pai amado, pois está matando gente demais no planeta Terra. Então foi a simples oração dele, tá vendo? Desde poucos meses, né? A vacina saiu, tá vendo? E depois que a vacina saiu, e aí, ó, acalmou a morte, né? Matada pelo coronavírus. Glória a Deus por aquele quentinho de muita fé em Deus existir, né, meus irmãos? Tá vendo, meus irmãos internautas, meu amigo internauta, tá vendo? A fé de um crente que é capaz de fazer, tá vendo? Não apareceu ninguém como no filme do Tom Cruise, né? Nessa missão impossível aí, antes desse quentinho fazer essa oração, para ir lá lutar para criar o antídoto, né? Para combater o coronavírus, foi a vacina que foi criada, inventada, né? E tem mais. Se os cientistas aí que trabalham no laboratório criando vacina para combater doenças, se obedecesse meu conselho é esse, né? Os governos, para ter cuidado com as vidas, tinham que ter criado para todo ano, todo mundo receber uma dosagem de vacina contra o coronavírus de volta, né? Pois é, para não deixar mais esse vírus tornar, né, alguém, tornar e criar de volta aí um outro vírus e soltar pelo mundo, não. Já combati a vida na Terra, né? Não se preocupar, porque Deus mesmo ele vai se responsabilizará para esvaziar o planeta Terra no momento adequado, no momento correto, né? Não se preocupem. Eu peço a todos vocês, temam a Deus, invoquem o nome do Senhor. Estou fazendo assim, pessoal, mas não é fazendo L não, viu? Eu votei no PT, no L, do Lula, por uns TV, não vou mentir para todos vocês aí não. Mas eu coloquei no meu coração, que nesse pleito agora, eu vou unir minha fé com a fé do pastor Cida Malafaia, com a fé do pastor Marco Feliciano, com a fé do irmão Nicolas Ferreira, né? Que eu venho descobrir que é evangélico agora, poucos dias, com a fé da irmã Michelle Bolsonaro, que eu descobri que era evangélica há muito tempo, com a fé do irmão Magno Mato, também ouvi falar dele há muito tempo também, e com a fé de todos os irmãos do sul do Brasil, né? Que todos declararam apoio a ele, a Bolsonaro, na campanha passada. Eu não vou mentir, porque aqui nesse lugar, quem comandava aqui era o PT, comanda hoje ainda, e eu era um dos cabeças lá de dentro, né? Do prefeito do PT aqui nessa região. Não tenho vergonha de contar isso para você, né? Só que eu decidi no meu coração que não vou voltar mais contra a fé dos meus irmãos em Cristo Jesus, né? Que se surgir uma perseguição por causa do nome de Jesus aqui no Brasil, nenhum deles vão me perdoar. Sabia disso? Eu não vou não. Nenhum. Nem prefeito, nem vereador do lado do PT, nem um governador do estado, nem um deputado estadual, né? Do lado do PT. Nenhum. Vou dizer assim, não, João, não deixa eu viver, não. Né? Se ele lançar a perseguição, até eu, Rodinho Brui, vão fazer comigo do jeito que fizeram com o Rudy Iscariote, né? O que nós temos a ver com a tua vida? Né? Se lasca para lá, pinhão. Tá vendo? É assim que acontece, ó. Precisei agora, meus irmãos, meus amigos, colocar aqui uma prótese, tá vendo? Fui lá, eles têm de protesto que trabalha por conta. Tem o programa, né, da saúde, trabalha nessa área, né, da saúde odontológica das pessoas, saúde bucal das pessoas, que trata tudo dentro das pessoas. Quem diz, meus amigos, que eles me deram minha prótese? Não deram não. Por quê? Porque eles já sabem que eu postei, que eu já disse logo, foi no ano passado, já postei vídeo aqui na internet, né? Que meu voto esse ano vou unir minha fé com a fé dos irmãos do sul do Brasil. Para que eles votar, é para quem vai o meu voto, aleluia. Em nome de Jesus. Né? Então você vê, tudo no mundo que a gente coloca na internet, logo espalha, todo mundo sabe, eles já estão sabendo disso.
né? Eu não estou nem aí. A Bíblia diz assim, ó, o justo vive pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Aleluia. Vá seu nome, Senhor. Amém. Assim que vive o justo, irmão, né? Pela fé. Se é para me defender de governo, para viver, segundo o poder e autoridade do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu, o autor consumador da fé e da minha palavra, Deus vai colocar no poder o capitão Messias Bolsonaro ou um presidente temente a Deus na base dele, que defende o que ele defende, o nome do Senhor Deus e da pátria e da família brasileira. Aleluia. Para que o nome de Deus seja glorificado e temido entre todas as tribos, línguas e nações, debaixo do céu e em cima da terra que Deus fez. Aleluia. Por isso feito que Deus aqui no Brasil. Vai ser o nome do Senhor. Aleluia. Porque quem não podia ter caído era o Império Romano. Todo mundo sabe aí a quantidade de anos que o Império Romano durou. Todo mundo sabe a história do fracasso do Império Romano, como caiu também. Corrupção. A corrupção se corromperam, a corrupção tomou de conta do Império, dos impérios, das autoridades. E aí foi o resultado, né? Reuniu os bárbaros, né, os otomanos, e eles terminaram mesmo o Império Romano, né? Não existe mais Império Romano, está lá, só em ruína, né? Até daquela arena lá, que eles davam gargalhada lá, o leão matando os cristãos nas arenas, né? Pois é. E também os cristãos aumentaram muito, né? Nos países da Europa. Também foi outro motivo, né? O Império cair também, fracassar. O Império que cobrava imposto das pessoas, até do corpo físico das pessoas, da pessoa física mesmo, né? Lembra que na Escritura Sagrada, que Jesus, né, cobrava imposto a Jesus, mas Pedro, e Jesus disse, Pedro, pega um anzol e vai lá no mar, né, que lá em Israel não tem rio, acho que não tem rio em Jerusalém. Deixa eu ver, tem, agora que me lembrei, né? Tem o Rio Jordão, tem outro rio, Farpá, tem o rio, tem outro rio também. O Rio Jordão é que tem as águas barrentas, aquelas águas onde João Batista batizava. Os outros rios, a água é limpa. Rio Farpá e os outros rios. As águas é aguinha clara, né? Agora que me lembrei. Aleluia. Então Jesus mandou Pedro pegar um anzol e ir pescar. E quando ele pegasse um peixe, o peixe que ele pegasse tinha uma moeda enganchada, né, naquelas garras do peixe, assim, na garganta. Alguém foi lá, jogou a moeda na água e o peixe engoliu a moeda e ficou enganchado na garganta do peixe. Todo mundo sabe que na garganta do peixe tem aquelas garras ali, né? Aquelas guerras. Então Pedro foi lá, obedeceu a palavra de Jesus, pescou. Quando ele abriu o peixe, achou a moeda. E aí deu para Pedro pagar o imposto, tanto para ele como para Jesus, tá vendo? Era o imperador de Roma, né, que fazia isso. Tá vendo? Porque chegaram uma vez para Jesus, Senhor, é lícito pagar os impostos a César? Aí Jesus disse, me mostra uma moeda aí. Aí mostraram a moeda para Jesus. Jesus disse, de quem é a foto que está na moeda? E a inscrição? É de César. Aí Jesus disse, poder a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, pessoal, né? César quer é imposto por cima de imposto. Eu não sei como ainda não estão cobrando imposto das bicicletas que as pessoas, trabalhadores de roça, usam, né? A bicicletinha, pobrezinho, uma motozinha que compra para ir para a roça. Mas se pisar o pé numa BR e a federal pegar, já era, perdeu essa motinha para todo sempre, né? Tá vendo? Você vai lá no pátio da Polícia Federal, cada estado, tá lá um monte de carro e moto lá, dentro do mato, ferrugem comendo, né, rapaz? Corrupção, isso aí, meus amigos. Isso é corrupção. Resultado do Império Romano. Fracassou. Cadê o Império Romano, né? Acabou. Vai surgir outro império, mas não o Império Romano mais. Né? Porque ainda tem uns impérios para se cumprir. Que Jesus, quando veio, bem na época do Império Romano, quando o Império Romano matava o condenado e pendurado na cruz, que era a pior morte, né? E Jesus veio bem naquela época, né? Para Jesus morrer pendurado no madeiro, porque ele se tornou maldito, né? Foi que ele se fez maldito, sem ter nenhum pecado, nenhuma culpa, por amor às nossas almas.
para perdoar nós. E aí ele disse, se o Senhor Deus não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma alma se salvaria, aleluia. Então, esse outro império, que é a sequência do Império Romano também, vou dizer logo aqui, ainda não surgiu, pessoal, né? Porque Deus abreviou os dias, pensando em mim, pensando em você, pensando em seu filho, pensando em seu neto, pensando em seu bisneto, quem sabe, até em seus tataranetos, né? A ser alcançado pelo Evangelho de Jesus e serem salvos pelo poder do precioso sangue de Jesus derramado naquela cruz, como um cordeiro de Deus, como um cordeiro sem pecado, né? Um cordeiro pascual, sem pecado nenhum, né? Só que no terceiro dia ele ressuscitou, pois ele é o Filho de Deus, Deus não ia deixar Jesus, seu filho, preso na morte, não, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai, e vai voltar. Ele vai voltar. Ele vem uma vez, não vem pisar os pés na terra, vai ficar lá nos ares. Está aqui escrito, ó. Paulo escreveu aqui na carta aos irmãos de Tessalônica, né? No capítulo 4 de 1 Tessalônica, Tessalonicense chamado, lá do versículo 16 a seguir, né? Nossa, esse dia que ele vai vir. Só vai dar fé mesmo que ele veio. Só crente mesmo que tem o poder e as marcas do sangue dele derramado naquela cruz, o sangue do Cordeiro de Deus que como até viveu. Aquele que não tem o poder e as marcas do sangue de Jesus, cravado na sua consciência, no seu coração, nas veias que vão em seu corpo, na sua alma, no seu queijo de inteligência, não vai perceber esse dia. Vai descobrir porque a notícia vai correr. Desapareceu todas as crianças do mundo inteiro. Desapareceu tantos milhões de pessoas do mundo inteiro, de todo lugar do mundo desapareceu pessoas, né? E aí vão perceber. Por isso que vamos dar fé que foi Jesus que levou a sua igreja, né? Já estão inventando aí uma teoria, que eu já calculei aqui, que é bem na hora que Jesus tirar a sua igreja, né? No arrebatamento secreto chamado, que até bem muitos que dizem serem cristãos, religiosos, que não entendem as escrituras sagradas de Jesus, né? Afirmam que não existe arrebatamento secreto, né? Que é para na hora que Jesus tirar a sua igreja, não é arrebatamento secreto, que somente a sua igreja preparada, né? Que está atenta, ligada com ele, né? Sua alma, seus queijos de inteligência, servindo a ele com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, né? Que vai dar fé, que vai subir, aleluia. Aí já inventaram aí, não existe o extraterrestre, né? A teoria dos extraterrestres, os alienígenas, né? Os extraterrestres. Isso aí, pessoal, para quando Jesus tirar a igreja, que a besta-feira mundial surgir, e o anticristo, né? Que eu não sei se são dois ou só são só um, se a besta-feira é o mesmo anticristo, ou se o anticristo é a mesma besta-feira, eu não sei. Eu só sei que quando surgir aí o tal homem do pecado, o homem níquo, o homem sem lei, o filho da perdição, né? Que vai chegar, abrindo aí no seu discurso que ele vai fazer, todos os seus discursos, só vai lançar palavras, né, arrogantes, palavras persuasivas, pessoal, nos ouvidos das pessoas que vão parar para ouvirem, né? Vai fazer prodígio, né, com arte de bruxaria, vai fazer cair até fogo do céu na vista das pessoas, né? Para enganar a raça humana, né? Tudo é engano das pessoas, né? Tudo com arte de bruxaria. Por até ser mesmo, meio da inteligência artificial, né? Fazer cair fogo do serviço das pessoas, porque a inteligência artificial, mas tudo é conectado num satélite, né? Quem sabe pode ser isso, né? Eles criar aí, através da inteligência artificial, fazer cair fogo do céu dos satélites na Terra, o povo se admirar, né? Para fogo na vista das pessoas, né? Só que não é fogo de verdade, vai ter fogo artificial mesmo, fogo de mentira. Porque tudo é mentira mesmo, é o império da mentira mesmo. É. Mas os crentes lavados em mim pelo sangue de Jesus estão concentrados nos acontecimentos, lendo a Bíblia Sagrada, olhando para a Bíblia e vendo os acontecimentos. Vai dar fé quando Jesus aparecer nos ares para buscar todos eles, receber todos eles. E eles vão subir todos, né? Está aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lá do versículo 16 em diante, né?
Acho que do versículo 3 em diante já começa a falar do assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é isso, meus irmãos. Peste, né? É isso que eu queria mostrar para vocês, para nós meditar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa epidemia aí. Louvado seja o nome de Jesus, né? Glória a Deus. Aleluia. É. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe, né? A cada um. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.